Bom dia a todos, né? Mais um estudo aqui. Agora nós vamos para a página 57, capítulo 2, dos elementos gerais do universo. Livro dos Espíritos. Fazer nossa prece, né? Para que nós possamos receber nossos amigos espirituais aqui, para eles nos intuir, nos elevar nossos pensamentos, né? Fazer com que nós possamos reproduzir da melhor maneira possível o que está nesse livro dos Espíritos, ok? Bom Espírito presente aqui. Agradecido, Senhor, estamos mais uma vez por esse estudo. Agradecido por estar cada vez mais estudando, cada vez mais aprendendo, cada vez mais se libertando dessa coisa chamada crença limitante. Que nós possamos, Senhor, através do nosso conhecimento, do nosso autoconhecimento, conseguir nos libertar dessas coisas que nos aprisionam, que se chama religião. Que nós possamos ter liberdade de pensar e de fazer aquilo que é o certo. E sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá na pergunta 17, né? Dos conhecimentos dos princípios das coisas, né? Pergunta-se na pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Né? Aí ele responde, não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então, meus irmãos, Deus não vai nos permitir que se revele tudo neste mundo, não. Ou seja, dentro do planeta Terra, né? O planeta Terra vai se acabar e não vai ser tudo revelado, não. Porque Deus não vai permitir isso, porque tem muitas revelações. Para você entender Deus, entender de como Ele movimenta as forças, né? Como Ele faz ter universos, planetas, né? Vidas, inteligências, né? É muito difícil. Então, não vai ser nessa vida que nós vamos conseguir fazer isso, não. É uma coisa muito séria isso, né? Afinal de contas, Ele é o Criador. Se você descobrir como faz as coisas, Deus deixa de existir, porque Ele deixa de ser o Criador para ser também uma criatura. Então, nós não vamos conseguir entender como Deus faz as coisas, né? Então, não vai ser nesse mundo não, esquece. Então, você faça a sua parte, ou seja, melhorar, fazer sua reforma íntima, para você continuar a sua evolução. Na pergunta 18, já pergunta assim: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhes estão ocultas? Né? Ele responde: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, né, toda vez que nós vamos nos depurando, né, vai aparecer coisas novas e nós vamos descobrindo, nós vamos entrando, mas vai ter certo momento que nós não vamos conseguir ir mais além porque nós não temos certas faculdades. As pessoas falam, eu sou médium. Não, você é médium aqui na Terra. Você é um médium ouvinte, audiente, clarividente, vidente, mas não é um médium para você entrar no mistério de Deus, né? Então não confunda esse tipo de mediunidade que existe aqui no nosso planeta com uma mediunidade muito mais além, né? Ou seja, nós não temos, né, certas faculdades para a gente ir mais além, né? Aí, por exemplo, a nossa faculdade mesmo não dá condições de a gente ver tanto lá no futuro, como também não dá para ver tanto no nosso passado, né? Senão ficaria fácil demais. Mas dá uns flashzinhos que a gente consegue fazer a nossa caminhada, né? A 19ª pergunta assim: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Ele responde: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Eles, porém, não podem ultrapassar o limite que Deus estabeleceu. Ou seja, a ciência, né, ele foi feito para a nossa evolução dentro do planeta Terra, né? Como descoberta tecnológica, como alimentação, né? Essas coisas, né, para a gente poder colocar nossa inteligência ativa, né? Mas a ciência,
não foi para ir além disso, penetrar nos mistérios de Deus. A ciência nunca vai descobrir nada sobre Deus, porque Deus é o Criador, gente. Se a gente descobrir alguma coisa de Deus, né? Acabou Deus. Deus não existe. Por exemplo, esse Deus que está aqui no nosso mundo, por exemplo, aqui é Javé, no outro universo é Brahma. Quer dizer, e cada universo tem um Deus, né? Mas existe um verdadeiro Deus. Não, que a gente precisa entender que cada universo há um ser que comanda, mas esse ser que comanda o universo, certos universos, é comandado por um Deus maior, né? Que esse sim criou todos os universos, só que a gente não consegue penetrar isso não, gente. Não conseguimos de maneira alguma, né? Então ele ainda explica aqui ainda. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe deve causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, suas próprias inteligências o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistema sobre sistema e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdade e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para seu orgulho, né? Então, muitas vezes a gente toma por verdade uma coisa que não é. E outras vezes a gente deixa de lado e aquela é a coisa verdadeira. Por isso, nós não podemos, né, ficar discutindo sobre religião. Qual é a religião certa, qual é a religião errada. Se você está certo, não, gente. Cada um faça a sua parte. Se você acha que esse seu mundo que você está frequentando é o certo, frequente ele. Se der errado, você vai ser... a própria consequência, quem sofre é você, não sou eu, né? Então, por exemplo, se eu achar que aquela religião é a certa, eu frequento, defendo com unhas e dentes, vou lá, me defendo. O próprio Paulo, o Saulo, que depois se transformou Paulo de Tarso, né? Ele defendia o Alcorão com unhas e dentes e perseguia cristãos. O que foi que aconteceu? Ele descobriu que ele estava errado, né? Aí depois saiu divulgando a palavra do nosso mestre, né? E os apóstolos que eles perseguiram não queriam mais a conversa com ele. Ele ficou 10 anos procurando aqueles apóstolos, tentando se aproximar, e os apóstolos fugindo dele. Até que ele resolveu sair pelo mundo afora pregando, né? E pregou uma verdade dele, não a verdade do Cristo também, né? Tem muita coisa ali que Paulo falou que não é verdade. Paulo, à torta e à direita, ele foi implantando igreja, falando. E Jesus em momento nenhum falou que ele era, né, a salvação. Ele falou sim que ele mostrava o caminho, que ele era o caminho da salvação, né, que tinham que fazer aquilo que ele fazia, de bondade, de caridade, né, de amar o próximo. Mas a salvação é individual. Então não é a igreja que vai me salvar, não é o espiritismo que vai me salvar. Eu que tenho que me salvar, porque a salvação é individual. Cada um se salva por si só, né? Que tem pessoa que aquele cara ali é isso, não vai ser. Rapaz, às vezes ele vai ser salvo e você não. Porque muitas vezes a circunstância força ele fazer certas coisas, enquanto você tinha condições de não fazer e faz. Entendeu? Vamos lá agora para a 20ª. Dada é o homem receber sem ser por meio das investigações da ciência, comunicação de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se o julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dada a aprender, né? E ainda fala assim ainda. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certo limite, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Ou seja, né, não é a ciência que vai lhe dar condições de você saber tudo, não. Tem pessoas analfabetas, sem estudo, que recebem revelações de alta tecnologia, coisa mais elevada, né? Porque a gente pensa só em quê? Que a gente acha que aquela pessoa que tem estudo, que sabe montar um computador, que sabe fazer um projeto de uma casa, que estuda medicina, que esses são os bons. Às vezes não, às vezes as pessoas simples recebem tanta comunicações, porque aqui nós não estamos tentando melhorar só tecnologicamente. Isso é necessário? Sim, para a gente viver bem, para a gente ter uma situação boa. Mas o que nós precisamos é nos elevar moralmente. A moralidade é que nos ajuda, né?
Então, não adianta tudo que você fizer hoje, né? Se não tiver um fundo espiritual, uma moral, aquilo vai cair por terra abaixo. Se você conseguir um bem, conseguir dinheiro e for imoral, você pode ter certeza que aquilo vai lhe trazer prejuízo, um prejuízo muito sério. Então, nós não podemos brincar com a espiritualidade, não. Nós temos que fazer o correto, né? Então, vamos fazer a nossa oração de encerramento, né? Agradecer por essa oportunidade de estudar mais um pouco, né? E esperar amanhã mais um estudo, ok? Meus amigos espirituais presentes aqui, me auxiliando, me ajudando, me orientando, obrigado. Obrigado por mais uma vez me dar esse discernimento, me dar essas palavras, que eu possa continuar aqui, ajudando nossos irmãos que precisam ouvir e entender o que fazer para poder melhorar. Que eles entendam que a salvação está dentro dele. Porque ele que tem que fazer a sua reforma, ele que tem que se mudar, ele que tem que melhorar, né? Que o resto vem de acréscimo. O véu vai caindo e as coisas vão ser descobertas. Obrigado por tudo e damos por encerrado o nosso estudo. Que assim seja e assim é, Senhor.